Paulo disse aos Gálatas que se alguém pregasse outro evangelho, anátema. o que é anátema? Isso, anátema não é seita. O que é anátema? Anátema é condenado, amaldiçoado. Uma pessoa que está na verdade. Não, claro que não. Está na mentira. Concordo. Então, se ele está na mentira, ele pertence a uma igreja verdadeira? Claro que não. Pertence a uma seita. Peraí, deixa ele concluir. Isso é Ele vai óbvio. concluir. Não, tudo bem, Joaquim, mas é que o ponto é o seguinte: você está colocando a palavra na boca de Paulo. Você está dizendo que anátema é condenado, então uma igreja falta, então é uma seita, então o adventismo é uma seita, entende? Esse monte de argumento, esse monte de raciocínio é humano seu, não é da Bíblia. Aí eu pego Paulo pra você, olha aqui, Atos capítulo 24, aqui Paulo vai falar sobre seita, tá bom? E aí ele diz assim no verso 14: porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estão de acordo com a lei e escritos dos profetas. Então veja bem, Paulo foi acusado de ser um membro de uma seita, não exatamente no mesmo sentido que vocês usam para falar do adventismo. E que o adventismo também usa para falar do restante. Isso, exato. E tal. O adventismo não usa muito isso, a gente usa mais o conceito da Babilônia. Não da seita, mas tudo bem. Vamos dizer que seja um análogo. O conceito é o mesmo. Isso. A palavra é diferente, mas o conceito não é bem o mesmo, mas tudo bem. Mas o fato é o seguinte: quando Paulo é confrontado com essa ideia, Paulo, inclusive, não gasta tempo dizendo: olha que absurdo me chamar de um membro de uma seita. O cristianismo era uma seita do judaísmo nesse aspecto. Ele diz assim: porque era um ramo qual é do o judaísmo. significado inicial da palavra seita? Aí a gente tem que voltar 2000 anos atrás. E naquele tempo, o que era uma seita? Uma dissidência. Facção, partido, uma seita, uma dissidência. Um partido pequeno que saiu do grande. Um grupo que saiu do judaísmo. Mas eu queria que a gente se tivesse aqui, até por conta do nosso tempo, a seita, no sentido pejorativo, que é o que acontece hoje, a seita é uma igreja falsa. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que o Joaquim, o texto que ele leu, embora não apareça a palavra seita, mas fica claro que o anátema, a pessoa anatematizada, é aquela pessoa maldita. E aí ele está dizendo o seguinte: qual que é o texto mesmo que fala lá do Gálatas 1:6? Se alguém pregar outro evangelho, quer dizer, se está pregando, está publicando, está ensinando, o outro evangelho, lógico que é uma heresia. Se é uma heresia, o grupo que pratica aquela heresia constitui-se sim numa seita. Com toda certeza. Não, eu não tenho problema com essa definição, tudo bem? Então não é que está colocando palavras na boca de Paulo, é a conclusão óbvia do texto. Tudo bem, eu discordo um pouco, mas o que eu quero demonstrar aqui é que esse raciocínio, ele tem a sua lógica, ele tem a sua força, e eu o respeito. Mas esse não é exatamente o raciocínio de Paulo, esse não é a argumentação de Paulo. Paulo, quando usa o termo seita, não usa nesse sentido. E é bom que você admitiu ele ser pejorativo. Porque de fato é o que ele é. Ele é simplesmente... Tem como escapar disso. Isso, ele é um rótulo negativo sobre a igreja do outro, que já tem certos pressupostos de que essas conclusões são verdadeiras. Mas eu discordo que o adventismo pregue outro Jesus ou outro evangelho. Ou mas aí a gente vai aprofundar. Seja nada. Agora, só voltando ainda para a palavra seita, porque a partir do ano 60, 70, por aí, essa palavra passou a ter uma outra conotação, não de facção, de partido, de comunidade, mas aí Pedro vai usar a palavra hairese, de onde vem a palavra seita, que é do latim secta, e ele vai dizer aqui no capítulo de número 2 de 1 Pedro. Qual que é o texto? 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. Olha o que ele vai dizer: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, aireses aqui, de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja, eles estão blasfemando o caminho da verdade. Então eles estão em que caminho? No caminho de uma seita. No caminho de um grupo não cristão, de um caminho de um grupo que não está pregando a verdade da palavra de Deus. Agora, esta palavra, porque seita é uma organização que se afastou do cristianismo convencional, do cristianismo primitivo, a seguir doutrinas que não são bíblicas. Então, eles sustentam as contradições bíblicas aí de seus líderes sobre a palavra de Deus. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós podemos afirmar que ela é uma seita. Por quê? Ensina muitas doutrinas que não são bíblicas e ensinam aí um falso evangelho, como a gente vai ver. Ok. Ezequiel. Veja bem, Joaquim, eu concordo 100% com você. Existem hereges, existem mentiras, existem enganos. Agora, vamos pro foco do conteúdo. Uma das coisas das quais nós somos acusados de ser uma seita é por causa da guarda do sábado, certo? Então veja bem, aqui o que o texto de 2 Pedro diz são pessoas que... Eu não disse isso, tá? Não, mas eu estou dizendo, e muitos de vocês aí evangélicos dizem que nós somos uma seita por causa da guarda do sábado. E aí, o que acontece? Diz aqui o texto que você mesmo leu, que muitos seguiriam as práticas libertinas desses que pregam as heresias de perdição, né? Essas heresias destruidoras. Veja bem, a ideia da guarda da lei de Deus, ela é o oposto da prática libertina. O adventismo do sétimo dia tem sim os seus defeitos, tem os seus problemas, como qualquer comunidade, mas acima de tudo prega a obediência à lei de Deus, não a prática libertina. Entende? Então, é muito, muito complicado, Joaquim, você pegar esse tipo de texto, jogar lá sobre o adventismo e ponto, isso aí é o adventismo. Pedro falou da heresia de perdição, olha aí o adventismo. Não é exatamente assim.
Bom, então, vamos lá, é que assim, vamos passar dessa fase de se é seita, o que é seita? Tudo terminologia. Assim, você já sabe que seita é a igreja que prega o erro, beleza. entendeu? É esse o conceito, porque se você vai dizer assim, não, você vai ler o texto lá bonito, né, conforme o caminho que chamam seita e tal, então tá bom, então acabou, então você é seita mesmo. O cristianismo é seita e ponto. Então aí não tem debate, entende? Então a questão é, o que o adventismo prega está em conformidade com o leito das escrituras? Aí o pastor Joaquim entende que não, você entende que sim, pastor Joaquim. Porque todas as igrejas cristãs, sejam elas consideradas reformadas ou não, elas creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Dentro da igreja adventista não é assim. Por quê? Porque eles seguem os ensinamentos de uma mulher chamada Ellen White. Tanto é que para qualquer pessoa se tornar um adventista, ele tem que preencher um formulário contendo perguntas, e na pergunta, antigamente no formulário antigo 18, diz, crê no Espírito de Profecia? Quantos livros já leu? Então, eu até falei com o próprio pastor Ezequiel, ele mesmo declarou aqui, que ele só batizava as pessoas que criam em Ellen White. Elas poderiam crer na Bíblia, mas se elas não crescem em Ellen White, não poderiam ser batizadas. Mas acho que agora não pergunta mais quantos livros leu, porém, continua lá no... Continua. Mas, por exemplo, nenhuma igreja cristã vai dizer, você crê em Calvino, você crê em Lutero, você crê em Joel. Nenhuma igreja evangélica diz isso. E a igreja adventista diz. Agora, chega ao ponto de dizer... Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras. Ou seja, a Bíblia e os livros de Ellen White para o adventista, na teoria, estão iguais. Têm a mesma inspiração. Eu digo o contrário. Ellen White tem mais autoridade do que a Bíblia. Por quê? Coisas que a Bíblia não ensina e a igreja ensina, eles aceitam porque não podem discordar de Ellen White. Olha só, nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus servos e apóstolos. Nesses dias ele fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse seu povo a respeito da sua vontade e da conduta que este deve ter. Isso está no livro Testemunhos Seletos de Ellen White, volume 2, página uma paráfrase de Hebreus, 76. Né? Então... é interessante porque a gente tem inúmeros, eu poderia ficar citando vários outros textos aqui, colocando a autoridade de Ellen White igual à Bíblia. Aí, desculpa, eu só tenho que concluir. Porque, infelizmente, na época que fez 500 anos da Reforma, eu encontrei um grupo de adventistas na Praça Ramos de Azevedo, distribuindo um folheto dizendo que a igreja adventista é uma igreja reformada. Ora, uma das solas é sola escritura. Então só a Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo. Né? Como é que vai dizer que a igreja é reformada? Você concorda que a igreja não é reformada? Vamos lá. Ezequiel, eu até pessoalmente a gente tem amizade e eu admiro a sua sinceridade, inclusive nos debates, de se posicionar até meio diferente do tradicional adventista. Enfim. Você concorda com essa história de que para batizar uma pessoa na igreja tem que falar da Ellen White, cara? Eu discordo. Você discorda? Eu discordo. Mas na época que você dirigia igreja, você tinha que batizar assim. Essa é uma discussão bem importante, bem ampla, e eu discordo desta regra. Inclusive, eu creio que a própria Ellen White discordaria dessa regra. Porque não existia na época dela. Exato, caso ela estivesse viva, tá? Mas aí é uma discussão ampla. Mas olha só, vamos lá. Eu queria mostrar aqui também... Você está dizendo que Ellen White não colocou concordaria... os seus escritos em pé de igualdade? Não, o que ela está dizendo é que na época da Ellen White, para batizar uma pessoa dentro do adventismo, não tinha esse tópico de dizer que os escritos dela ou que ela era o espírito de profecia. Isso vem depois. Afirmarem que ela era humilde, que ela nunca se comparou igual à Bíblia, não é verdade. Não é verdade. Não, tudo bem. Essa é outra discussão, mas o fato é... Não é verdade mesmo. Eu pessoalmente acredito, eu também não sei se estou correto, que se Ellen White estivesse viva hoje, ela não concordaria... Porque na época dela não tinha. Que se batizasse, né? Assim. Pra batizar, você teria que acreditar nela. Uma coisa que eu queria mostrar pro telespectador que tá vendo pelo YouTube, é esse material aqui, não sei se você consegue dar um zoom aí na câmera. Não, dá pra aparecer lá. Conselhos de Ellen White sobre sola escritura. Esse é um livro do meu irmão e amigo Davi Caldas, 625 páginas, onde o Davi pega todos os textos da Ellen White, em que ela prega o princípio sola escritura e explica dentro do contexto. Enfim, é um material absolutamente excelente. O fato é, afirmar que o adventismo não crê na sola escritura porque crê na Ellen White é uma própria contradição de termos. Porque ainda que você acuse Ellen White de ser hipócrita no que ela ensinou, Ellen White ensinou que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Isso, inclusive, repetidas vezes. Aí, ok, a discussão se em outros textos ela passa a impressão de que os seus escritos são iguais ou são superiores ou coisas do tipo, aí tem que discutir cada texto especificamente no seu contexto, avaliar a tradução, avaliar o sentido, avaliar a ideia. Por exemplo, existe um texto muito mal usado do livro Primeiros Escritos no Mundo Evangélico, dizendo assim, ai daquele que mover um alfinete destas mensagens. E ali no contexto você vê claramente que a Ellen White está falando das 3 mensagens angélicas, não assim, quem tirar um alfinete do que eu falei e coisas do tipo. Então, às vezes, existem problemas um pouco nessa direção. Mas, uma coisa é importante de dizer, o adventismo
adventismo não traz sobre si o rótulo de igreja reformada, mas não porque nega os princípios protestantes, mas porque é uma igreja arminiana, e aí geralmente os calvinistas às vezes acabam querendo monopolizar. Isso é um erro dos calvinistas, concordo, porque na realidade todos os cristãos historicamente são reformados. Sem fora os católicos, só não né? creem no calvinismo, tô falando cristãos de verdade. E aí nesse aspecto o adventismo sim é uma religião protestante reformada. Inclusive a igreja luterana, que não é calvinista, que é a mãe da reforma, entendeu? Enfim, mas vamos lá. Metodistas, enfim, todo mundo. Exatamente. Então, como é que fica essa questão? Porque assim, para os adventistas, existem vídeos no YouTube que viram memes, por exemplo, de pastores adventistas nos programas de TV, falando que a pessoa que não lê o livro da Ellen White, né, tá perdido, que não sei o que e tal. Vamos lá, Ezequiel. Na prática mesmo, a teoria é muito bonita, não sei o que, mas na prática mesmo, não tem esse sentimento dentro do adventismo? Que a Ellen White tá ali com a Bíblia e tal, não sei o quê. Como é que você lida com isso sendo adventista? Claro que tem esse sentimento, César. E assim, o adventismo é uma religião de 20 milhões de pessoas. E você tem todo tipo de pessoa dentro do adventismo. Desde o mais acadêmico ao mais ignorante, ao mais fanático, ao mais tranquilo, ao mais conservador, ao mais liberal. E você tem do mais crente em Ellen White ao mais descrente em Ellen White. Existem pessoas adventistas que nasceram lá na comunidade, são batizados, vivem lá a vida inteira e literalmente dizem, eu não creio na Ellen White. Mas ninguém vai excluir a pessoa porque ela não fica falando na internet, ela não faz um ministério contra. Se fizer, vai ser excluída também. Se fizer, vai ser excluída também. Entende? Então é uma questão complexa. Mas, por exemplo, se tratando da liderança máxima da igreja, vamos pegar o Ted Wilson. Em ampla medida. São whiteanos? Sim, o Ted Wilson, em especial, representa uma linhagem de líderes adventistas bem focados na Ellen White. E pra mim é lamentável. Pra mim, o Ted Wilson é um dos piores presidentes da Conferência Geral que a gente já teve. E, inclusive, eu me lembro... Você vai ser expulso da igreja. Pô, nada. Quem tem coragem de me expulsar do adventismo? Mas o fato é o seguinte, uma vez, quando eu era pastor, abriu-se um canal de comunicação de todos os pastores com o Ted Wilson. Se você quiser fazer uma pergunta pro presidente mundial da igreja, você fica à vontade. Caíram nessa. Fizeram isso, mas de fato fizeram. E eu tinha um e-mail institucional, então eu era um pastor e eu podia mandar esse e-mail pro Ted Wilson. E eu fui lá e mandei o meu e-mail pro Ted Wilson, que não me respondeu até hoje, obviamente, né? Eu perguntei pra ele ontem, né? Vai que... vai que... Eu perguntei pra ele assim, Ted Wilson, a Ellen White fala no livro Patriarcas e Profetas que em função da natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei. Comentando lá o texto de Romanos 8, pra dizer que Jesus não tinha uma natureza pecaminosa, como alguns fazem a leitura, e o próprio Ted Wilson defende esta ideia. Ele não me respondeu até hoje, o que já, pra mim, já implica que ele já assumiu a heresia dele mesmo. Mas o fato é que o adventismo é uma religião dividida nesses aspectos. E eu, Ezequiel, particularmente, sou muito crente em Ellen White. Tão crente que eu não considero o que Ellen White falou... Você se considera um cara crente em Ellen White? Eu sou um cara muito crente em Ellen White. Tanto que eu não considero nada do que Ellen White falou regra de fé, doutrina e prática. Pra mim, as coisas da Ellen White... Você crê que ela foi inspirada por Deus? Sim. E os seus igual escritos, a Bíblia, fruto dessa inspiração. Exatamente. E só que creio que, como ela fala que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, sendo inspirada, isso relega todas as coisas que ela escreveu ao universo daquilo que é no máximo secundário. Por isso eu, particularmente, tenho a minha ênfase na Bíblia e não na Ellen White. Posso conversar a respeito da Ellen White, pra mim não tem nenhum problema, mas não tenho nenhum fanatismo, nenhuma idolatria. Livro, Grande Conflito, foi inspirado por Deus para... Na minha opinião, sim. E os assistentes que ajudaram ela? Capítulos inteiros. Foram também inspirados por Deus? Eram profetas de Deus, essas pessoas que ajudaram aqui neste livro? Não, escreveram, né, também. Porque ele não escreveu sozinho o Grande Conflito, conforme você sabe. Não. Fora plágios, etc. O conflito do... Eu nem vou falar de plágio aqui, mas eu falo assim, de compor em geral. mesmo. Mas o fato é, por exemplo, você citou 2 Pedro, capítulo 2. É corrente entre todos os estudiosos da Bíblia que Pedro utilizou 2 amanuenses diferentes, um para escrever 1 Pedro, outro 2 Pedro. Também usou. Ele foi desonesto? Não é uma questão de ser desonesto. Eu discordo da sua leitura. Calma aí. Aí o público leigo fica difícil. Porque, por exemplo, o que é um amanuense? Um amanuense é aquele que vai escrever o que o autor está ditando. Perfeito. Existe um único autor das cartas petrinas. Existe um único autor das cartas petrinas. Ou você quer advogar que Pedro tem 2 autores. Eu concordo contigo. Então, autoria é uma coisa, amanuense é outra coisa. Mas o fato é que o estilo das cartas é diferente, o que implica... Mas não há contradições. Não há contradições. É diferente dos escritos de Ellen White. Eu concordo, eu respeito a visão de que você crê que Ellen White é contraditória, eu discordo. São inúmeras. Mas eu entendo o seu lado. Mas o fato é, os escritores bíblicos, lá no final da carta aos Romanos, Tércio, escrevi essa carta... Não é isso? Claro, mas isso é amanuense, né? Isso, perfeito. A autoria está no versículo 1º. Isso, perfeito. Mas entende que existe ali uma relação entre pessoas que ajudaram, que auxiliam, que copiam, que etc. Isso não tem implicação que a pessoa é desonesta e falsa e coisa do tipo. Bom, mas é diferente porque quando Ellen White disse que tinha um anjo assistente e que dava revelação a ela, quando ela escreveu os livros, por exemplo, e ela não deu crédito a essas pessoas, porque Paulo deu crédito. Daí ele cita, por exemplo, o poeta Cleantes, né? E aí o próprio Tércio que você citou, aparece na carta. Vários outros. Aí eu te pergunto, por que Ellen White foi desonesta, plagiando, inclusive,
pessoas, capítulos inteiros foram plagiados. Por quê? Olha, Joaquim, eu discordo do seu julgamento sobre a desonestidade da Ellen White. Você acha que ela foi honesta? Acho que sim. Porém, vamos dizer que ela tem... Capítulos inteiros. Não, Deixa ele responder. Tranquilo. Eu discordo de ti, mas eu respeito a tua visão. Mas vamos trabalhar então na sua hipótese. Ellen White foi uma pessoa desonesta. Sabe o que isso significa? Ellen White foi uma pecadora. Ela errou. Ela se equivocou nesse aspecto. Ela estava errada ao fazer isso. Ponto. Não existe nenhuma idolatria do tipo, se a Ellen White fez, olha que perfeito, lindo e maravilhoso. Pra você, né? Porque pra muitos adventistas existe sim. Para alguns adventistas existe, eles estão errados e precisam ser corrigidos. Bom, eu tenho que fazer um intervalo, então volta pro Joaquim. Vamos lá, Joaquim. Então, essa questão de Ellen White, eu acho que é importante a gente trabalhar isso, porque a igreja, ela defende que ela é autoridade, ela defende que ela é inspirada por Deus, e é interessante porque em 1876, Ellen White diz o seguinte: nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca dos profetas e apóstolos. Nesses dias ele fala com eles pelos testemunhos do seu espírito. Nunca houve um tempo em que Deus instruiu o seu povo com mais seriedade do que ele o instruiu. Agora, a respeito da sua vontade e do curso que ele quer que sigam. Então, Ellen White ainda afirma que nunca houve um tempo em que Deus instruiu o seu povo com mais seriedade. Ora, em 1876, através então do seu testemunho, seus testemunhos, né, foram então mais sérios, segundo Ellen White, do que os profetas como Noé, como Jonas, como Abraão, como Moisés, assim como os apóstolos, eu diria até mesmo como Cristo. Então, para mim, isso é uma heresia. Então, na mente de Ellen White, o seu povo, né, que em 1876 eram os membros da Igreja Adventista, estão dando a eles informações privilegiadas através aí das visões da senhora Ellen White. E eu diria que este é um exemplo típico de uma seita, né? O indivíduo colocar uma profetisa no lugar da Bíblia. Agora, por outro lado, o Ezequiel citou aqui que Ellen White defende a Bíblia como regra de fé e prática. Única. Porque uma das características das seitas é falar pelos dois cantos da boca. Então, um é o discurso interno, outro é o discurso externo. E é interessante porque a Bíblia em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo. Então poderíamos parar por aqui com a primeira citação de Ellen White, porque ela afirma substituir Jesus, né? Porque Deus está falando por intermédio dela. Tanto é que a igreja adventista, o Ezequiel deve crer nisso, você crê, Ezequiel, que ela é a luz menor para guiar os adventistas à luz maior? Sem dúvida. Bom, Desculpa, é extremamente contraditória uma declaração dessa. Como acreditar que Ellen White é uma luz menor para guiar a luz maior? Você tem a luz maior? Claro. Então você precisa da luz menor? Se você pode ir diretamente à luz menor? Não. Maior? Não precisa. Então, e por que o adventista depende de Ellen White para entender a Bíblia? ok, pastor Ezequiel. Não, o adventista ele não depende da Ellen White para entender a Bíblia. Ela não é a luz menor? É, mas ele não depende. Vamos trabalhar com a seguinte Ela é a luz hipótese. menor para quem então? Joaquim, então deixa eu falar agora. É o seguinte, ó. Vamos dizer que você chega à conclusão que você deve guardar o sábado sem nunca ter lido a Ellen White na sua vida. Só lendo a Bíblia, que é suficiente para isso. É isso, tá ok. Mas vamos trabalhar com a ideia de que você não entenda isso e Ellen White te ajude a entender. Tá tudo certo também. O fato é, guardar o sábado é uma coisa bíblica, independentemente da Ellen White. E a Ellen White pode te auxiliar ou não nesse aspecto. Inclusive, aspectos de outra forma também. Vamos sair do universo polêmico da Ellen White. Ellen White ensina que Jesus é o único Senhor e Salvador. Vamos chegar que alguém não sabia disso lendo a Bíblia e descobriu isso através da Ellen White. Tá tudo certo, tá tudo bem, entende? Então, esse é o ponto. Outra questão. Quando você fala que falar pelos dois cantos da boca é uma coisa de seita, você não tem nenhum É texto... uma característica. Isso, você não tem nenhum texto bíblico para falar, para justificar o que você disse. E veja bem, Jesus, ele era uma pessoa que tinha uma postura desse tipo. Quando Jesus explica a parábola do semeador, por exemplo, em Mateus capítulo 13 para os discípulos, ele diz: a vocês é dado conhecer, aos de fora não. Existe um discurso para dentro e existe um discurso para fora, mas uma coisa não existe. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra aqui, Não, Ezequiel. tudo bem. Estamos falando da verdade. Não, tudo bem, mas o Jesus São não, alegorias Jesus que não Jesus desfalou o que ele falou na parábola. Lá não. dentro, para os discípulos, ele apenas explicou. Ele não entrou em contradição. Para o povo, Perfeito. ele falou a parábola. Para os discípulos, ele falou e explicou. Perfeito. O que o Joaquim está dizendo que dois discursos é que Uma uma contradição. coisa é o que se diz aqui Ela diz- dentro, outra coisa é o que se diz lá Então, fora. mas Quando, isso por não exemplo, acontece. ela diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas ela coloca os seus escritos acima da Bíblia. Então, eu discordo que esse tipo de citação que você colocou coloque os escritos dela acima da Bíblia. Porque, veja bem, Joaquim, eu discordo que Ellen White, por exemplo, fale uma coisa aqui fora. Aqui nós dizemos que nós cremos na Bíblia. Tá no Entre livro nós... Testemunhos. Não, calma, Joaquim, mas isso depende da sua interpretação, entende? Porque, veja bem, Ellen White poderia estar extremamente impressionada com as coisas que Deus lhe mostrou e dizer para as pessoas: olha, isso aqui Deus nunca falou dessa forma.
por uma questão, uma visão, uma discussão. Mas aí é uma interpretação sua. Né? Então, mas eu vou ler uma declaração, eu quero saber da tua definição, tá bom? Qualquer pessoa que estiver ouvindo também vai ter. Beleza. Nestas cartas que escrevo, nos testemunhos que presto, estou apresentando a vocês o que o Senhor me apresentou. Não escrevo um artigo do jornal expressando apenas minhas próprias ideias. Elas são o que Deus tem aberto diante de mim em visão. Os preciosos raios de luz brilhando do trono. Perfeito. Qualquer pessoa que lê isso entende o quê? Entende que quando Ellen White diz que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, ela está dizendo o que Deus ela mandou ela dizer. É isso. Não, ela está dizendo o quê dos escritos dela? Não, está dizendo exatamente que Deus mostrou para ela, que ela está fazendo a vontade de Deus. Então, sim, tudo que ela escreveu, tudo que ela escreveu foi inspirado por Deus. Foi Deus quem deu a ela. Essa é a nossa crença. Não é contraditório na crença de vocês? Por exemplo, vocês são, por definição, sensacionistas. Hoje. Porque você não crê na atualidade dos dons. Crê. Vocês falam em línguas? Entre aspas. Vocês falam em línguas? Na forma pentecostal, não. Vocês são... Não, vocês não creem que existam profetas agora. Não. No entanto, vocês têm uma profetisa. Mas pode haver profeta no futuro, na nossa visão, né? Mas a igreja não aceita. Não, a igreja não aceita. Não. Tanto é que vamos tirar o hoje, não. Vamos lá, que dia que a igreja aceitou outro profeta? Nunca. Depois de Ellen White, nunca. Então vamos na prática, meu irmão. Vamos na prática. Na prática, só tem a Ellen White. Perfeito. Como profeta. Exatamente. Não é estranho isso? Aonde na história da igreja... Porque o adventismo é novo dentro da história da igreja. A história da igreja tem 2000 anos, o adventismo tem 100 e pouco. Aonde na história da igreja, ou na história da Bíblia de Israel, aonde, especialmente a história da igreja, que é o nosso assunto, tem alguém que é um profeta, que doutrina todo mundo, e que ele escreve, manda ver lá tudo que ele escreve, que lá vira regra. Aonde na história da igreja tem isso? Essa é uma boa pergunta, César. Eu não saberia te dizer se existe outra figura em outra igreja, ou em outros movimentos, como Ellen White no adventismo. Só tem seita. Não. Só no adventismo. Porque nas seitas tem, nas TJs tem. O tabernáculo da fé com só seitas tem isso. Os TJs creem que o Russell era profeta, tipo, inspirado. Sim, não apenas. Ele é o escravo fiel discreto. Ele é a Ellen White dos TJs. Então, hoje, as Testemunhas de Jeová têm o conselho, como chama? Corpo governante, que é o que eles acham que é inspirado por Deus até agora. Seria Ellen White pra eles. Exatamente. Mas aí tem um atual. 8 homens. 8 homens. Entende? Então, os Mormons também, a mesma coisa. O profeta lá dos Mormons. O profeta vivo é a palavra de Deus. Então, somente só o adventismo não tem. Seitas têm esse comportamento. Você tem alguma coisa para documentar isso na história da igreja, dos apóstolos, para que tem isso aí? Eu não sou especialista em Mormon nem Testemunho de Jeová, mas eu entendo um pouco. E eu acredito que a relação deles com os seus fundadores e com os seus líderes atuais não é exatamente igual ao adventismo. O adventismo não tem o Ted Wilson como profeta inspirado, nem um corpo de pessoas... Não, porque só aceita o Ellen White. Isso, exato. Então tem esse lado aí. Mas o adventismo é aberto à ideia de que Deus se manifestará no futuro, lá na segunda visão de Joel, capítulo 2. Isso é falar pelos dois cantos da boca. Não é. Você nunca vai aparecer. Não, por exemplo, apareceu na França uma mulher chamada Janine Sautron. Sim. E tem vários outros que pretendem. Então, vários outros apareceram, uma coreana, vários outros apareceram. E a igreja nunca os aceitou. Exato. E aí a Janine Sautron saiu e fundou seu próprio movimento. Sim. Criticando, inclusive, a igreja adventista do sétimo dia por não seguir o que Ellen White disse. Sim, é verdade. Então, veja, nunca ela vai aceitar. Não, mas aí nunca você pode dizer o futuro, né, Joaquim? Tá bom. Porque assim, quantos anos tem a igreja? Vai fazer... E quantos anos poderia fazer? 160 anos. Mas o fato é o seguinte, o adventismo é sim aberto. Porque se ele vier, por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que amanhã surja um Ezequiel inspirado por Deus. Boa. Aí a igreja adventista vai fazer o quê? Aí o Ezequiel começa a questionar Ellen White, dizer que ele está com autoridade, por exemplo. Mas é que assim... É por isso que a igreja não quer correr esse risco, Ezequiel. Não, eu não sei se é por isso. Óbvio. É que assim, Joaquim, na mentalidade adventista, o profeta posterior não pode contradizer o profeta anterior. Então, por exemplo, a Ellen White não poderia contradizer a Bíblia. Vocês só tem um profeta, não tem posterior. Mas pode ter um posterior. Não, mas não tem. Mas pode vir a ter. Nunca teve. Nunca teve, mas pode. Mas então, você está falando uma coisa hipotética. O profeta posterior não pode, mas vocês não aceitam ninguém. Mas só a Ellen White. Vocês são seguidores de uma mulher. Tudo bem. Tá bom. Eu respeito a tua visão, César, mas o fato é, nós somos abertos à manifestação do dom profético no futuro. Sim, ele diz isso, mas nunca vai acontecer. Não, aí vai saber, né, João? Mas olha só, o problema é que Ellen White contradiz a Bíblia. Esse pra mim é o problema. Não, os ateus dizem que a Bíblia contradiz a Bíblia. Veja bem, e eu posso provar pra qualquer ateu que quiser chamar aqui que a Bíblia não tem contradições. O ateu vai discordar. Porque eu perguntei pra você lá embaixo, você me disse assim, a Bíblia, porque eu perguntei, você crê na inerrância da Bíblia? Não, eu não creio. Não. Eu senti um perigo muito grande aí. Vamos fazer um debate sobre isso. Porque a Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão. Peraí, você não crê na inerrância?
Mas você acha que é a única regra de fé e prática? Então a única regra de fé e prática que você tem pode ter errado. Pode. Não, você pode ter errado, lascou. Não, mas não é no sentido doutrinário, né? As discrepâncias bíblicas que existem tem que ver com datas, locais, nomes, uma informação ou outra. Mas quem garante que não pode ser doutrinário se ela é inerrante? Não, mas por isso que eu creio que a Bíblia é infalível. Não, tudo bem. Você pode crer nisso, Joaquim, mas você não pode comprovar determinadas afirmações bíblicas que têm discrepâncias nos dados. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não afirma que Jesus é o arcanjo Miguel. No entanto, Ellen White afirma que Jesus é o arcanjo Miguel e a igreja aceita isso. Não, tudo bem, mas essa é uma interpretação, Joaquim. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo para você de coisas que a gente julga que não são corretas na Bíblia. Quando o Evangelho de Mateus fala, conforme está escrito no livro do profeta Jeremias, e ele cita uma frase que é metade escrita em Jeremias e metade em Zacarias, existe ali uma informação bíblica que Jeremias falou uma coisa que ele falou só a metade, não falou aquilo por completo. Que não vai contradizer também. Não, a gente não crê que é contraditório esse tipo de erro, entendeu? Por exemplo, existem discrepâncias desse tipo que são só questões fatuais do texto, da transmissão do texto, do fato como o texto funciona. Então nós acreditamos que nesse aspecto... Mas vamos lá. Vamos aprofundar essa questão. É mentira de Jesus? Não. É verdade? Não, veja bem, a informação ela é incompleta. Mas por parte de Jesus. Mateus por parte de Jesus. Mateus que fala. Não. O narrador do Evangelho. Ele não bota na boca de Jesus. Ah, não? Quem citou isso? Acho que é o narrador do Evangelho. Não, lá no texto... Eu acredito que sim. É só procurar o texto. Vamos embora lá. Enquanto vocês procuram, é interessante porque Ellen White, ela escreveu e ensinou aos seus seguidores algumas coisas que contradizem a Bíblia. Por exemplo, Ellen White contradiz a Bíblia, pelo menos, eu diria, em mais de 50 vezes. Então, Ellen White detém autoridade estrita sobre os membros em relação a quê? Em relação a finanças, em relação a testamentos, em relação a dietas, vestuários, diversões, associações, e aí vai. São inúmeras, eu diria, né, as contradições com a Bíblia. Então, muitos membros da Igreja Adventista discordam da autoridade do líder. E esses que discordam, se os líderes descobrirem, são excomungados, desassociados. Não. São enviados ou não autorizados a ocupar cargos na igreja? Não, são evitados, eles não podem. Por exemplo, se você amanhã quer ocupar um cargo na igreja e discorda de Ellen White, você não vai ocupar cargo. Isso não é verdade, por exemplo. Não é verdade? Não, nós temos João Paulin, por exemplo, que é um dos maiores teólogos adventistas. Eu quero que você repita. Deixa ele concluir. João Paulin, um dos maiores teólogos adventistas, por exemplo, trata a ideia de que o decreto dominical nunca vai acontecer. Discorda de Ellen White. E ele continua teólogo da faculdade adventista e tudo mais. Porque a Ellen White não é a mestre e nós somos os escravos da Ellen White. Eu, particularmente, por exemplo, discordo de várias coisas da Ellen White. Mas no livro Testemunhos, volume 3, página 492, diz assim: quando o julgamento da Associação Geral, que é a mais alta autoridade que Deus tem na Terra, é exercido a independência privada, e o julgamento privado não deve ser mantido, mas deve ser abdicado. Sim, é verdade. Existem várias indicações desse tipo nos documentos da igreja, mas o fato é, mais cedo ou mais tarde, em questões inclusive de consciência particular, é óbvio que pode discordar. Ninguém é obrigado a concordar. E o texto de Mateus, capítulo 27, é aqui o verso 9, tá? Ele fala do suicídio de Judas dentro do contexto, e aí o narrador do evangelho diz: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então essa última frase atribuída a Jeremias é de fato de Jeremias, mas a primeira frase, se eu não me engano, é Zacarias, eu acredito. Bom, vamos saber, são discrepâncias básicas, vamos saber o que pensa o ouvinte. Solta aí o áudio, e se você quiser mandar o seu áudio para cá, tá valendo. O áudio é 011 3208 1866. Vai. Olá, pessoal da Rede Gospel. Gostaria de fazer uma pergunta rápida aqui. Quando Ellen White menciona que Jesus Cristo e Satanás choraram juntos quando Satanás pediu para Jesus uma audiência com Deus, arrependido e pedindo para voltar para o céu, e Jesus se compadeceu de Satanás, chorando junto com ele, antes da criação do mundo, isso também é considerado inspiração divina, inspiração de Deus? Onde que isso está escrito na palavra de Deus? Um abraço daqui do Texas para vocês. Maravilha, direto do Texas. Vai com um abraço também ao Renato Vale. Parece que ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Franca e está acompanhando a gente agora aqui. Boa pergunta, você conhece essa citação? Conheço. É verdade? Você crê desse jeito aí, mesmo que a Bíblia não fale nada sobre? Não, é assim. Nas coisas que Ellen White fala que não estão na Bíblia, existe uma hipótese de que ela esteja correta ou errada, e aí só Deus para dizer. Por exemplo, existem várias
afirmações de Ellen White sobre, tipo, toda a história de Satanás. Que ele era perfeito, e aí ele ficou com inveja, e aí ele caiu em pecado, e aí ele levou uma terça parte dos anjos, e etc e tal. E no meio das muitas narrativas de Ellen White a respeito de Satanás, a Ellen White, ela mescla a linguagem bíblica, os conceitos bíblicos e textos bíblicos com aquilo que seriam, entre aspas, revelações, sonhos, visões, ou afirmações aí que conectariam estas ideias, tipo, numa narrativa lógica, coerente, etc e tal. E esses textos que o Rodrigo está fazendo referência é um deles. Ellen White diz lá que Satanás, em algum momento depois da queda, se sentiu como, não exatamente arrependido, mas como quem sente remorso em relação ao que ele fez e pediu para conversar com Jesus, e Jesus foi lá conversar com ele, e eles choraram, e Jesus falou para ele assim, olha, não tem mais jeito para você porque você foi longe demais, algo do tipo assim. Eu creio que essa história é plausível e possível de ter acontecido, mas também trabalho com a hipótese de que isso não aconteceu. Como o que Ellen White escreve que não está na Bíblia não é regra de fé, doutrina e prática, então isso não é uma regra de fé, nem de doutrina, nem de nenhuma questão prática dentro da igreja. E assim, eu respeito quem discorda desse tipo de afirmação da Ellen White, tá? Tanto nas coisas que parecem ser mais esdrúxulas, por exemplo, Ellen White fala que os anjos, quando eles vêm e vão do céu, eles têm um cartão de ouro, tem até um monte de meme e piada a respeito desse tipo de coisa. Existem, inclusive, várias coisas mais ou menos desse tipo, mas estas coisas não são regra nem de fé, nem de doutrina dentro da igreja. Mas se você discorda disso, você pode discordar de qualquer, porque todas as doutrinas da Ellen White são em cima de visões assim. Sim, você pode discordar. Visões, o anjo que ela tinha como assistente. Isso, e você pode... Não é nada doutrinário. Isso, exatamente, você pode discordar de absolutamente tudo. Na minha opinião, só tem uma coisa que você não pode discordar dela, que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Pastor Joaquim. Então, a gente poderia falar sobre muitas coisas que Ellen White afirmou. Por exemplo, a questão de chá, café, ser pecado, né? Então, a Ellen White chegou a afirmar que era um dano para a alma o cara tomar café. Chegou a afirmar isso. Que isso, a tendência era obscurecer o intelecto, amortecer as energias. Está lá no livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 425 e 426. Também que Satanás está levando o mundo em cativeiro mediante o uso de bebidas alcoólicas, do fumo, do café, do chá preto. Está no livro de Evangelismo, página 529. Sim. Então, a maioria dos livros de Ellen White provou ser plagiado de escritores, inclusive cristãos e outros. E o Walter Hay, autor deste livro aqui, A Mentira Branca ou A Mentira de White, prova isso, que capítulos inteiros ela copiou de outros escritores. E é interessante porque você crê que ela foi inspirada por Deus. Certo. Então, ela tem escritos racistas, tem escritos que são segregacionistas. Ellen White, ela escreveu, no primeiro, devemos procurar saber se o doente não está retendo o dízimo ou se causou algum problema na igreja. E aí, ela instrui a deixar a criança passar fome de 3 dias. Ela também chegou ao ponto de dizer que as perucas, cobrindo a base do cérebro, reaquecem e excitam os nervos espinhais que incidem no cérebro. Como resultado, então, muitas mulheres têm perdido sua razão e chegado a um estado de loucura sem esperança. Olha que absurdo, que absurdo. Fui levada em visão para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Na extremidade inferior da sua veste havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Está nos primeiros escritos. Então, ela acreditava em vida extraterrestre, ela acreditava que comer carne de porco produzia lepra, ela dizia que a porta da graça havia se fechado depois, ela contradisse o seu próprio escrito a respeito disso. Ellen White profetizou que quando Jesus regressasse à Terra, ela estaria viva. O voto batismal, como eu falei aqui também, a Nova Jerusalém Celestial fica numa galáxia de Órion. Adão, Eva, Abel, Noé, Abraão, Jacó, os patriarcas guardavam o 7º dia, isso está no grande conflito. Não está na Bíblia que os patriarcas guardavam o sábado. Vai deixar eu comentar depois, tudo isso aí. Claro. Então, tem inúmeras contradições, inúmeras declarações absurdas dessa mulher. Por isso, Ezequiel, eu digo que todo adventista que está nos assistindo agora não pode crer nessa mulher. Você pode até ser da igreja adventista do 7º dia, mas você tem que renunciar abertamente esta mulher e seus escritos. E aquilo que ela falou, como eu citei aqui, algumas coisas tem que abolir. Tá, vamos lá, Ezequiel. Bom, Joaquim colocou muitas questões, todas elas são pertinentes e interessantes, então vamos lá. Por exemplo, Ellen White fala que beber café é pecado. É verdade, fala claramente. E eu tenho uma playlist no meu canal, se você entrar no YouTube e digitar aí, Beber Café é Pecado, Ezequiel Gomes, você vai encontrar uma playlist de 13 vídeos, cada vídeo mais ou menos de meia hora, então vai dar aí 7 horas, quase 8 horas de conteúdo de estudo a respeito desse tema, onde a conclusão é que, sim, tomar café é pecado desde que nos termos de Romanos 14, especialmente em relação ao fraco na fé. Mas isso não é uma regra geral, então se você discorda desse aspecto na sua consciência, você não está pecando ao beber café, porque não há nenhuma lei de Deus que proíba ninguém de beber café.
E, por exemplo, as questões de álcool. Álcool é uma discussão complicada, né? De fato, há alguns textos bíblicos que vão na direção de condenar o álcool, em especial o abuso do álcool. E existem, assim, uns 2, 3 textos aí que aparentemente liberam o uso do álcool em alguns contextos, especialmente Deuteronômio 14. E há cristãos mais radicais nessa ideia de você ser abstêmio e outros um pouco mais tolerantes em relação ao uso do álcool. O adventismo é bem intolerante em relação ao uso do álcool, isso reflete a mentalidade da Ellen White, quem concorda com ela. A ideia de que a Ellen White era racista é uma ideia complexa e também existe muito estudo a esse respeito, documentos gigantescos, mas o fato é que o adventismo ajudou na evangelização do sul dos Estados Unidos após a guerra, e inclusive Ellen White mesmo se diz que ela era mulata, ela não era branca, tá? Então também é um pouco difícil a pessoa ser racista nesses contextos, a despeito de que existem algumas citações de Ellen White que são sempre usadas para fazer essa acusação, especialmente a ideia de que brancos e negros não deveriam se casar. Você, como pastor, por exemplo, aconselhava o casamento de brancos com negros? Hoje no Brasil não há esse problema. Você, como pastor adventista na época? Nunca, jamais. Até porque o que acontece, Joaquim? Não eram incentivados a não realizarem os casamentos? Isso nunca aconteceu. Sério? Nunca aconteceu porque assim, no Brasil não, mas nos Estados Unidos sim. Não, no Brasil também. Eu tenho inúmeros casos. Não é assim, Joaquim, em que as pessoas falavam que ia dar problema na raça. Tudo bem, alguém pode pensar isso, Joaquim, mas isso não é uma crença geral das pessoas. Até porque isso tem muito a ver com o contexto norte-americano, onde o racismo também acontece de uma forma um pouco diferente. O Brasil é um país mais miscigenado, onde trata-se um pouco, lida-se um pouco melhor com essas questões. Outra coisa, você fala lá que Ellen White é absurdo, que fala a criança passar fome por 3 dias, se ela for mal criada e coisa do tipo. A Bíblia que é tranquila, né? Que manda apedrejar o filho que for rebelde ao seu pai. É bem mais tranquilo, né? A gente rejeita a Ellen White e crê na Bíblia, que manda fazer coisa bem pior com o filho rebelde, né? Do que deixar ele passar uns 2, 3 dias sem comer. E assim, olha, em relação às questões em geral, você reclama assim, não, a Ellen White pensava que ela estaria viva quando Jesus iria voltar. Sim, isso é verdade. Paulo também pensava, não, ela dizia que estaria viva. Paulo também, né? Em 1 Tessalonicenses, nós os que estivermos vivos, e Paulo não vai estar vivo. Você não vai rejeitar Paulo e vai dizer que ele é um falso profeta por causa dessa falsa expectativa que ele teve. E aí você quer ser muito duro com a Ellen White. Paulo tinha uma falsa expectativa, enquanto que Ellen White, ela profetizou que estaria viva. Ela tinha essa mesma expectativa de Paulo. E por exemplo, foi uma profecia. Joaquim, você pode tratar dessa forma. Mas ele vai responder as suas... E assim, Joaquim, você pode... Eu respeito a tua leitura, Joaquim. Respeito mesmo, de coração. Respeito o ateu que pega o texto de Mateus 16 e diz que Jesus prometeu que ia voltar naquela geração e não voltou e acabou. Nós, cristãos, damos uma interpretação que aquilo se cumpre na transfiguração. Os ateus discordam. E você faz a leitura da Ellen White igual o ateu faz a leitura da Bíblia. E eu respeito o ateu e eu respeito você. Mas eu não sou obrigado a ter a visão do crítico, entende? Eu não sou obrigado a pensar como o ateu pensa, nem como você pensa. E por exemplo, Ellen White falava que carne de porco causava lepra, coisa do tipo. Sim. E além disso, no começo do seu ministério, Ellen White falava que não tinha nenhum problema comer carne de porco. Né? E a porta fechada da mesma forma. Ela acreditava que a porta fechada tinha acontecido ali no contexto de 1800 e pouco, e depois ela mudou esse entendimento, inclusive mostrando que Ellen White não era, e os escritos da Ellen White não é assim, tá escrito no escrito da Ellen White, acabou. Não, ela pode ter mudado de opinião com o tempo. A relação do adventismo com a Ellen White não é assim, tá escrito aqui na Ellen White, acabou a discussão. Muito pelo contrário, tá bom? Bom, temos áudio aí pra soltar? Então solta aí o próximo áudio, vai. Graças a paz, irmãos da rádio Soltando o Verbo, sou Jardel Lajeado do Sul, nasci e me criei no meio pentecostal, e infelizmente o meio pentecostal eles fazem um desfavor ao introduzir na mente das pessoas essa ideia pejorativa de que a igreja é uma seita, nesse sentido pejorativo, porque a mesma crê nos solas da escritura, nos 5 solas, melhor dizendo. Dentro dos 5 solas, por que a insistência dos críticos em taxar a mesma como sectária? Por ocasião de pregar algumas questões distintivas, tal como o sábado, que a grande maioria pisa. Então não faz sentido algum essa posição dos críticos em relação à Igreja Adventista do Dia. Ao meu ver, eu vejo ela como fazendo parte do corpo de Cristo. Pastor Joaquim. Então, como é o nome do nosso ouvinte? Jardel. Jardel. Então, na realidade, nós, os cristãos, de qualquer igreja evangélica, seja ela pentecostal, tradicional, defendemos as doutrinas essenciais da fé cristã. Não tem divergência entre nós. Cremos na Trindade, cremos na divindade de Jesus, cremos na humanidade de Jesus, cremos na ressurreição física de Jesus, salvação pela graça. Então, o que difere a igreja evangélica da igreja adventista do sétimo dia é justamente a negação dessas doutrinas essenciais. É a negação, por exemplo, da Bíblia como única regra de fé e prática. O adventista tem os escritos de Ellen White. Jesus da igreja adventista não completou sua obra na cruz do Calvário, foi completar em 1844. Na Bíblia, Jesus disse, está consumado. Então, dentro da igreja, qualquer igreja evangélica, o selo de Deus na vida de um cristão é o Espírito Santo. Na igreja adventista é o sábado, o selo de Deus. Então, quem vai receber a marca da besta? Segundo a igreja adventista, todos aqueles que não adoram a Deus no sábado. Então, por isso, nós afirmamos que a igreja adventista, ela é uma seita. Então, tem um outro Jesus, tem um outro evangelho, recebe um outro espírito, porque esse espírito que estava sobre Ellen White, com toda certeza não é o Espírito Santo de Deus. É um demônio que estava manifestado nessa mulher para trazer essas revelações, além das mentiras, dos plágios que ela cometeu. Por exemplo, que mentira? Por exemplo, de que... Falsa profecia, sei lá. Por exemplo, de que
Depois de 1844, ela estava reunida numa sala lá, porque se dividiram em alguns grupos, e ela disse que foi revelada a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Foi revelado o dia e a hora. Aí os irmãos perguntaram: irmã, qual é o dia e a hora? Ela disse: quando eu saí da visão, Deus fez eu esquecer o dia e a hora da vinda de Jesus. O próprio Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe. Como Ellen White disse que Deus revelou a ela. E aí? Joaquim, eu respeito a tua visão, mas assim, eu discordo que exista essa unidade toda entre os evangélicos e discordo que o adventismo negue essas doutrinas essenciais. Existem entendimentos um pouco diferentes a respeito da cristologia, a respeito da trindade, a respeito da própria dinâmica da salvação. Você tem discussões homéricas entre a igreja que não crê na trindade é considerada uma seita. Tudo bem, já Joaquim, debatemos com vários aqui. Tudo bem, Joaquim, mas o fato é que esse é um critério humano que você... Você não pode chamar eles de evangélicos. Tudo bem, Joaquim, mas esse é um critério humano que você inventou. A Bíblia não diz que quem não crê na trindade é seita, entende? Mas o fato é... Mas você reconhece uma igreja como igreja sem crer na trindade? Não, eu creio que descrer na trindade é uma heresia, um engano, é uma mentira. Tá? Então ele também. Isso. E por que você está falando que ele... Não, mas é que o ponto é que existem diferentes entendimentos sobre a trindade entre os grupos cristãos, tá? Existem visões mais calcadas no platonismo, mais na visão aristotélica, mais de acordo com a visão católica, mais de acordo com a visão bíblica. A doutrina da trindade é uma doutrina complexa. Todas as igrejas cristãs segue o que estabeleceu no Concílio de Nicéia. Então essa é a regra de fé e prática para as igrejas cristãs. É que assim, se é só a escritura, não pode ser concílio. Entende? Não, mas veja bem. É que as duas coisas são contraditórias. Não é contraditório. Então Ellen White crê na sola escritura, não é porque a Bíblia ensina a existência de um só Deus. E esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo bem, mas o fato é, não há regra de fé, doutrina e prática no Concílio de Nicéia. Entende? Ali já foi formulado o que os cristãos sempre acreditaram. Mas o fato é, ninguém está conectado à autoridade do Concílio de Nicéia para dizer o que crê ou não crê. E o fato é, existem cristãos que... A nossa base não é o Concílio de Nicéia, é a Bíblia. E esse é o ponto, exatamente o ponto. Então o que acontece? Existem entendimentos diferentes a respeito dessas coisas. A Ellen White não negou nunca a sola escritura, nunca negou a salvação só pela graça mediante a fé. E a sua acusação, por exemplo... Ela negou, sim. Claro que não. Lê o livro Fé e Obras. Negou. Você ouvinte aí, lê o livro Fé e Obras de Ellen White. Tá lá a salvação unicamente pela fé, declarações contraditórias. Eu tenho declaração de Ellen White dizendo que o sábado importa na salvação. Tudo bem, eu tenho declaração de Paulo em Romanos dizendo que quem guarda a lei vai ser justificado. E daí? Não, Romanos 2, verso 13. O indivíduo vai ser justificado Romanos 2, mas verso 13. Guarda a lei. O fato é, Paulo disse lá, o que guarda a lei... Joaquim, calma aí. Paulo diz lá, o que guarda a lei há de ser justificado. Você pega o texto da Ellen White que o sábado... Não, peraí, eu tenho que entender. Quando Paulo fala assim, quem guarda a lei vai ser justificado pelas obras da lei, ele está criticando quem faz isso. É só ler o texto. Ele está dizendo o seguinte, quem guarda a lei, vive lá pela lei, será justificado por isso. Mas o mesmo apóstolo Paulo fala que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei. Ellen White da mesma forma, ela diz que o sábado importa e salvação eterna. Mas é que você está pegando um texto como se Paulo estivesse dizendo uma coisa e dizendo. Não é verdade. Eu concordo contigo, mas Ellen White também não está se desdizendo ao dizer que o sábado importa e salvação eterna e a salvação pela graça. Não, ela está dizendo claro que não, porque Paulo, quando ele fala assim que o homem vai ser julgado pelas obras da lei, ele está dizendo quem quer viver pela lei, que seja julgado por ela. Agora, o apóstolo Paulo diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, independente das obras da lei. Ellen White faz a mesma coisa. Não, sábado? Não faz. Quando ela fala que o homem não pode ser salvo sem o sábado, lá, importa e salvação eterna. Guarda o sábado, santificar o sábado ao Senhor, importa e salvação eterna. Ela não está dizendo que é impossível ser salvo sem o sábado? Não, a ideia é que o salvo deve guardar o sábado, se não salvar está pecando e pode perder a sua salvação se pecar contra o Espírito Santo transgredindo o sábado. Tem outras declarações de Ellen White. Outra declaração dela, quando ela diz assim, trar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Por quê? Porque o sábado será a pedra do toque da lealdade. Ou seja, quem é um cristão de verdade, segundo Ellen White? Os que guardam o sábado. Quem são os falsos cristãos? Os que não guardam o sábado. Sim. Não é isso que ela disse? Sim. Então o sábado importa em salvação. Não, Joaquim, simplesmente os princípios de Romanos 14. Quem adora a besta guardando o domingo, adora a besta, vai receber a marca da besta. Quem adora o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas guardando o sábado, guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus. É só isso. Bom, tem aqui o pessoal do canal Para Que Possamos, está aqui ao vivo também no chat. Eles disseram que o Ted Wilson, o presidente atual, né, da denominação de vocês, da igreja, pregou o modalismo na semana passada. Você tem essa informação, Ezequiel? Não, mas não duvido, que o Ted Wilson é bem herege. Não duvido mesmo, o Ted Wilson é um baita de um herege. Bom, considerações finais, 2 minutos, 3 minutos para cada um. Eu comecei com o pastor Joaquim. E Joaquim, obrigado pela sua participação aqui. Suas últimas palavras dentro desse assunto. Não quer que ele termine? Quer ficar com a palavra pode final. Terminar. Não, é porque você que começou, né? Aqui Tá bom.
Bom, eu quero dizer que nós não somos contra os adventistas. Quero deixar isso bem claro. Eu tenho muitos amigos que são adventistas. Eu conheci pessoalmente o Ted Wilson e muitas outras lideranças da igreja. Que legal. O Jesus da adventista não é o Jesus da Bíblia. Não é o nosso Jesus. Por isso nós consideramos aqueles que creem em Ellen White nos seus ensinos como sendo sectários. Então, um Jesus adventista não concluiu a obra redentora de expiação dos nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso depende do juiz investigativo. Uma doutrina peculiar da igreja adventista do sétimo dia. Nenhuma outra igreja tem essa doutrina. Então o Jesus adventista tem como corredentor o bode Azazel, que seria a figura de Satanás, que vai levar todos os pecados de toda a humanidade. O Ezequiel pode até afirmar que ele está salvo. Mas se ele crê literalmente em Ellen White, não pode fazer essa afirmação. Por quê? Porque Jesus está fazendo a obra. Então, está fazendo o juízo investigativo. Então, o Jesus adventista, em sua humanidade, participou de uma natureza pecaminosa. Da sua parte humana, diz ele, o livro Estudos Bíblicos, da sua parte humana, Cristo herdou o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa caída. Então, o Jesus adventista, seu sangue, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Por quê? Porque se fica registrado lá no santuário até a expiação final, está no livro Patriarcas e Profetas. Então, o Jesus adventista, depois da sua ressurreição, só entrou no Santo dos Santos em 1844. O Jesus da Igreja Adventista é o Arcanjo Miguel. O meu Jesus, ele é o criador do Arcanjo Miguel e de todos os anjos. Agora, eu queria dizer para você, que está nos assistindo agora, porque os adventistas fazem uma obra tremenda de divulgação de literatura. Tá vendo esses livrinhos aqui? Nenhuma igreja evangélica distribui tanta literatura gratuita como faz a Igreja Adventista. E aí, o senhor Mark Finley, neste livro, ensina como os adventistas devem trabalhar com metodistas, com pentecostais, com presbiterianos. Aí eu fico admirado. Batistas. Aí eu fico admirado, César, de ver pastores presbiterianos, pastores batistas, pastores assembleanos, levando os adventistas para falar na sua igreja, para pregar na sua igreja. Então, muito cuidado. Pesquise, você que é adventista, seja honesto, seja sincero, a internet está aí, tem muitas informações, você pode adquirir essas informações pesquisando, por exemplo, o Para Que Possamos aí do meu querido amigo Rodrigo. Então, tem inúmeros sites, tem o SACP, tem o CREA, tem vários sites que você pode pesquisar e você vai verificar que a igreja adventista, apesar de ter muitas coisas boas, não é uma igreja cristã. Bom, tem aqui o canal Para Que Possamos dizendo o seguinte: se os adventistas tivessem a liberdade para dar sua opinião e expor o que pensam dentro da igreja, como faz o Ezequiel Gomes, a igreja adventista seria melhor, porque pelo menos, peraí que corta aqui, pelo menos as ideias poderiam fluir. Tá aí. Ezequiel, obrigado pela sua participação, suas últimas palavras dentro desse tema. Bom, dificilmente eu fico com as últimas palavras, hoje eu fiquei e agradeço por isso, mas isso não quer dizer que eu estou correto e o Joaquim está errado. As opiniões podem ser divergentes. O fato é que o Joaquim também falou uma quantidade enorme de inverdades aí no seu último comentário. Não, Satanás não é corredentor, não existe nenhuma ideia de que nós não podemos dizer que estamos salvos, ainda que como arminianos cremos na perda da salvação, ou arminianos de 5 pontos, e aí de fato, né, você não adianta ficar especulando sobre a sua salvação presente em função da potencial apostasia no futuro. O livro Estudando Juntos é bastante acusado assim, em relação a esse tipo de coisa, porque ensina os adventistas a lidar com membros de outros grupos cristãos. A lidar ou levá-los para a igreja adventista? Isso, a lidar com eles, levá-los para a igreja, etc. Isso, proselitismo. E vocês fazem o mesmo. Todos os sites apologéticos de vocês fazem o mesmo. Não ensina a ganhar um presbiteriano, um batista. Joaquim, eu tô nas últimas... Deixa ele falar Joaquim, deixa as últimas palavras, mas o fato é, Joaquim, vocês, nos centros apologéticos de vocês, ensinam os adventistas a saírem da igreja e se tornarem da igreja de vocês. Porque supostamente vai sair de uma seita para ir para verdadeiras igrejas e tal, e coisas do tipo. E você, isso também é proselitismo. Então, se é errado a gente fazer, deveria ser errado você fazer também. E sites como o Para Que Possamos ou o CACP são sites lamentáveis, ainda que também tenham coisas boas. Eu fico feliz que o Joaquim reconhece coisas boas no adventismo, eu também reconheço coisas boas no trabalho dos anti-adventistas e parte da nossa tarefa como cristãos aprender a dialogar, aprender a discordar, aprender a sermos veementes na defesa do que a gente crê ser verdade e no ataque ao erro, sem perder o respeito pelas pessoas. E é por isso que eu sempre estou aqui com você, Joaquim. É por isso que eu sempre estou aqui com você, César. Porque a despeito da pesada discordância que há entre nós, há espaço para diálogo e respeito. E eu concordo muito com o Rodrigo Custódio, do canal Para Que Possamos, nesse aspecto. Eu gostaria que as pessoas se inspirassem em mim para poder colocar as suas discordâncias dentro da igreja. Eu concordo que é um ambiente difícil, concordo sim. Mas qualquer igreja, você discordar é um pouco difícil, porque lida com aspectos
de fé, de relação com Deus. Mas o adventismo é um pouquinho mais difícil. Eu concordo, o adventismo é um pouco mais cabeça dura do que algumas igrejas, eu concordo, mas aí tem um pouco do medo do lado mais liberal, tem um pouco do medo de algumas tendências modernizantes, e de fato esses são aspectos negativos do adventismo, mas o fato é que essa discussão da gente ser seita é uma discussão muito pequena, é uma discussão muito pejorativa, é uma discussão simplesmente para colocar um rótulo, para colocar um medo. No final das contas, a gente pode fazer um debate sobre cada um dos temas que o Joaquim evocou. Não é que seita para isso, eu aceito, tá bom? Eu aceito. Isso, e vamos bater. Por exemplo, decreto dominical. Isso, Miguel. Investigativo. Jesus Arcanjo Miguel. A minha série sobre o juízo investigativo, depois do meu debate no Vejam Só, tem 120 vídeos. Por quê? Porque o assunto é gigante, o adventismo inteiro está ali dentro. E a gente tem a nossa base bíblica, temos a nossa consciência tranquila, pode chamar a gente de seita à vontade, que não nos atinge em nada, e vamos continuar fazendo um trabalho de levar o verdadeiro evangelho e não evangelho herético aí por aí, tá bom? Bom, eu agradeço tanto ao pastor Joaquim de Andrade e ao pastor Ezequiel Gomes. O tema não é fácil. Difícil. Né? Tô ficando por aqui, amanhã tem mais.